Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Vamos aproveitar enquanto vocês vão escrevendo a pergunta de vocês aí? Vamos tirar a nossa cartinha de hoje? Vamos ver o que sai aqui para nós, nosso ensinamento? Uau! Olha só. E para mim essa cartinha traz várias interpretações. Eu libero você para seguir adiante. É a cartinha que saiu hoje. Bom dia, Paola presente. Eu libero você para seguir adiante. Alexa, stop. Quando eu li essa cartinha agora pela primeira vez, me veio... Eu posso ter duas interpretações, mas essa primeira veio mais forte para mim. É o quanto a dor da traição libera você para seguir adiante. Lembra quando eu falo para vocês, gente, que tudo aquilo que está fora do natural, tudo aquilo que está fora da ordem, vai trazer conflito, vai trazer confusão, para mostrar para nós, né, como um alerta de que algo no nosso sistema está fora do lugar. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu ainda não saiba ler os sinais, mesmo que eu ainda não tenha consciência disso. A traição, ela é uma dor tão forte, tão profunda, tão destruidora, como um alerta máximo para dizer assim, viu, do jeito que tá, não dá para continuar. Mas qual é a grande vantagem de tudo isso? Quando nós, através do autoconhecimento, nós entendemos qual é a mensagem que essa traição está nos trazendo, o buraco que nós estamos caindo e não estamos vendo, essa dor pode ir embora. E o que ela deixa? Aprendizado. E quando você entende qual é a mensagem por detrás da traição, a mensagem, a raiz, essa dor aqui pode ir embora. Então, quando eu li essa cartinha aqui agora com vocês pela primeira vez, eu libero você para seguir adiante, é como se fosse a dor da traição te autorizando, né? Trazendo esse movimento para você. Quando você descobre o que essa dor significa, eu libero você para seguir adiante. A outra interpretação, que para mim chegou com menos força, é quando a gente olha para o nosso casamento, né? Porque eu falo que, seja para ficar ou seja para sair, eu preciso ter o conhecimento para as duas coisas, tá bom? Tanto para ficar quanto para sair desse casamento. Eu preciso ter conhecimento para fazer isso com discernimento. Quando eu vejo que o meu casamento chegou ao fim, eu vejo que eu quero evoluir, eu vejo que eu quero crescer, e o meu marido quer continuar na identidade do solteiro. Meu marido não quer seguir ao meu lado com a identidade do marido, do responsável, né? E aí eu preciso, dentro de mim, olhar para esse marido e dizer isso para ele. Eu libero você para que você possa seguir adiante. Até aqui foi muito bom. Agora eu sigo o nosso amor em uma outra relação, sabe? Mas o que me veio muito forte na aula de hoje foi a liberação dessa traição para que a gente pudesse seguir adiante. Como faço para parar de brigar? A cada desentendimento, ele fica com mais raiva e diz que vai embora. Bom, a primeira coisa que está acontecendo aí é que talvez ambos queiram a mesma coisa de formas diferentes. E muitas vezes nós não aprendemos a lidar com o diferente. Por quê? Porque a gente sempre fala, né? Se ele fosse igual a mim, se ele pensasse como eu, tudo seria mais fácil, né? Então, a gente não tem a educação a educação que eu falo no sentido de estudo, tá? De lidar com o diferente. O que é que nós precisamos olhar? Que existem duas mentes que pensam de formas muito diferentes. E que quando eu entendo como a minha mente funciona, quando eu entendo como a mente do meu marido funciona, aí eu posso dar um lugar para esse diferente. Tá tudo bem ser diferente, desde que eu respeite isso e desde que eu saiba falar com o outro da forma como ele entenda. Por que as brigas estão acontecendo? Porque o que você fala, essa pessoa não compreende e devolve.
E assim vocês ficam nesse movimento. Por que que a maioria das mulheres que vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos dizem que superaram a dor da traição da segunda para a terceira semana? Porque na segunda semana é onde nós estudamos cada tipo de mente, como a gente aprende a falar com o outro tendo uma mente tão diferente da dele. E isso não significa deixar de ser quem eu sou, muito pelo contrário, eu descubro ainda mais quem eu sou para poder me relacionar com o outro. Muito do que a gente faz nos nossos relacionamentos hoje é uma conversa. Só que a conversa é eu falo, ele entende o que quiser. E não é assim que os relacionamentos funcionam. Eu falo e preciso ter a certeza que ele entendeu exatamente o que eu queria dizer, ok? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando eu não supero a dor da traição, quando eu não estou nesse processo de superar a dor da traição, muitas vezes o que eu levo para o outro é uma forma de ferir. Então, ó, a Thaís, na nossa aula de ontem, do meio-dia, ela falou exatamente isso. Ela falava assim: Paula, as discussões aqui em casa era porque meu marido falava que eu era muito mandona. Mas eu não via que eu era mandona. Quando eu passei pela jornada, coisas simples que eu ia pedir para ele, eu comecei a pedir de uma outra forma, pedir de uma forma diferente. E aí, aquele embate que nós tínhamos, daquela percepção que ele tinha que eu era mandona, deixou de existir. Entende? Então, nós precisamos ter esse conhecimento para que a gente possa conversar com esse marido. Aonde existe diálogo, existe um caminho de solução. Aonde não existe mais o diálogo, não existe mais caminho de solução. Tá bom? Ah, gente, não esqueçam de esvaziar a xícara, né? Como eu sempre peço para vocês em todas as aulas, dos seus julgamentos, das suas críticas, tá bom? Para que vocês possam ir para o fundo com esses conhecimentos que eu trago aqui para vocês. Eu falei isso essa semana para as minhas filhas. Elas estavam com um trauma e uma trava com o pai delas por conta do que aconteceu. Em meio a uma conversa, eu falei exatamente isso. Eu libero vocês, é isso aí. Libero para amar o pai e não como meu marido. Perfeito. Essa é a postura, tá? Pós-traição, me posicionei. Mostrei que não gostei e, pós chamar para conversa, decidimos restaurar. Ele enxergou que não teve consequência e retraiu. O que fazer, pois o mesmo continua? Acho que é isso, né? Continua querendo restaurar. Sabe, Keline, a grande dificuldade dos casais após a traição é que ambos querem tentar novamente esse casamento. Porém, nenhum dos dois sabe qual é o caminho saudável. Então, quando esse marido diz para você que também quer, né, buscar por essa nova tentativa nesse casamento, tentar um novo casamento, é como se fosse um pedido de socorro desse marido que errou até agora e que também não sabe sair desse buraco. Então, te aconselho muito a estar com a gente lá na nova maratona, para você aprender qual é esse caminho de solução, para que você possa ser luz na sua vida e na vida desse marido. Quando você se cura, você também cura as suas relações, tá bom? Meu marido, tudo que falo, só vê negatividade em tudo. Até uma mensagem de Deus, ele só vê que eu quero o pior dele. Por quê? Isso é um sinal de que ambos estão muito machucados. Nesse lugar de dor, um vai tentar ferir o outro, mesmo que inconscientemente. Quando a gente supera a dor da traição, a gente também tira as nossas armaduras. Por quê, gente? Quando a gente passa pela dor da traição, a gente se defende. É como se a gente colocasse mesmo uma armadura com medo de se machucar novamente. Então, por mais a forma, às vezes não é nem o que, Keline, às vezes é a forma como a gente fala com esse marido, no momento que aquele marido está vivendo, tudo que era para ser bom parece que está sendo para o mal, sabe? Então, as nossas novas posturas, os nossos novos posicionamentos, a forma como a gente olha para o outro, a forma como a gente se torna vulnerável na frente do outro, sem precisar estar com essa armadura. E eu não falo isso, Keline, numa questão só do falar, tá? Eu falo isso numa questão energética, numa postura interna dentro de nós. Quando a gente se cura, ontem a Thaís também falou no depoimento dela que depois que ela superou a dor da traição, da segunda para a terceira semana, a principal sensação que ela teve quando ela percebeu que a dor não doía mais era alívio.
Então, quando a gente supera a dor da traição e a gente vai para essa postura de alívio, de relaxamento, a nossa postura frente ao outro muda. E o outro também sente a nossa energia, através das nossas palavras, através dos nossos sentimentos, através dos nossos comportamentos, tá bom? Mas enquanto a gente ainda carrega essa dor com a gente, de uma forma ou de outra, isso vai afetar o outro, tá? Isso vai afetar o outro. Não tem jeito. Paula ainda muito desconfiada. Nossa, eu não consigo acreditar nele de novo. Então, Dila, se você não procurar um caminho para construir uma nova confiança, eu preciso te dizer com profundo pesar que a sua relação acabou. Não só com esse marido, como com qualquer outro homem, mulher, ser humano que você decidir se relacionar. Tomar muito cuidado, porque provavelmente, acho que eu já te falei isso numa outra aula, que você tem o tipo de mente da mulher perfeitinha. E ela já nasce desconfiada. Se você não olha para isso em você, não existe homem no mundo que vai conseguir trazer essa confiança que você tanto está buscando. Porque, na verdade, essa busca não está no outro. Essa busca está em solucionar um trauma infantil que você carrega de muitos anos e que a traição só disparou o gatilho para que tudo isso se tornasse ainda mais intenso, tá bom? Paula, amanhã ele chega de viagem, então já fale que você está numa maratona para que você possa superar a dor da traição, entender por que isso aconteceu, para que vocês possam dar os próximos passos de uma forma mais saudável dentro dessa relação. Paula, eu sou muito ciumenta e fico hackeando meu marido. Quando eu vejo as coisas, a gente começa a brigar. O que você acha? Eu paro com isso ou não? O que você acha? Quando eu falo que a gente deve parar de procurar por esses detalhes, quando a gente deve parar de ficar fazendo esses movimentos. Por quê, Larissa? Quando você está fazendo isso, você também está atraindo a confiança dele em algum momento. Então, assim, cada um de nós, dentro de um casamento, a gente precisa ser um livro aberto. Mas nós também precisamos ter a nossa individualidade. Imagine se fosse o contrário. Imagine que esse marido ficasse fazendo isso com você o tempo todo. Então, o Bert Helling diz que quem tem muitos ciúmes, na verdade, está querendo colocar o outro para fora da sua vida. Então, você precisa entender esse movimento. Que se você continuar fazendo esses processos, a verdade é que você está empurrando esse marido para fora de casa. Por quê? Porque ninguém suporta viver ao lado de uma pessoa aonde não se sente à altura, onde não se sente que está sendo construída uma nova relação. Entende? É muita pressão. O ciúme traz muita pressão. A desconfiança traz muita pressão para a relação. E nós gostamos de estar ao lado de pessoas onde a gente pode ser quem a gente é, onde a gente pode mostrar quem a gente realmente é, de uma forma relaxada. É tão difícil quando, até mesmo numa relação de amigos, a gente precisa estar com amigos que você precisa pisar em ovos para falar com aquela pessoa. É muito tenso, sabe? Eu já abri mão disso. Eu só estou ao lado de pessoas que eu posso ser exatamente quem eu sou e a pessoa vai entender, por mais que às vezes chegue meio atravessado para aquela outra pessoa, ela vai olhar para mim e ela vai dizer, não foi isso que ela quis dizer, sabe? Por quê? Porque você pode ser exatamente quem você é. É muito ruim quando você tem que estar ao lado de pessoas que você tem que ficar pensando, sabe? O que é que você tem que, como é que você se comporta, onde é que você põe a mão, como é que você fala. É muito é muita tensão esse tipo de relação. E dentro do casamento, o casamento não suporta. Por quê? Porque lá fora, né, a sociedade espera de nós uma postura profissional, uma postura como mãe, né? A sociedade espera muitas coisas de nós. Quando a gente chega dentro da nossa casa, é o momento que a gente tem para relaxar. É onde a gente pode deixar as nossas máscaras, que a gente precisa muitas vezes levantar lá fora, e ser só quem a gente é. E se aí a gente vem para casa e também vive esse momento de tensão, esse homem não fica. Esse homem não fica, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Olha lá, Elaine Signorelli, melhor sensação. Meu marido me traiu com 5 anos, com 5 filhos, 2 netos e diz que ainda me ama, mas não deixa ela. Engraçada, né, Ana? Ela é tão ruim assim, mas foi ela que ele escolheu. Então tome muito cuidado. Quanto mais você tenta agredir a outra pessoa, a terceira pessoa, mais você está querendo tirar a responsabilidade do seu marido. Tome muito cuidado com isso, tá?
para não cair nessa armadilha. Lá dentro da maratona, da nova maratona, eu trago para vocês 7 erros que vocês podem estar caindo sem perceber que é um erro. E é isso que está atrapalhando você de superar a dor da traição sozinho, tá? É porque ficar em defesa sempre cansa muito, cansa mesmo. Paula, amanhã ele chega de viagem de trabalho, 15 dias lá, sinceramente, não sei nem o que falar, pois ele sempre esteve online no WhatsApp e nos falamos pouco. Não sei nem como receber, pois não confio. Thaís, Flor, não é uma viagem. Se vocês não resolverem essa questão da traição e decidirem se vão começar um novo casamento ou se vão terminar por aqui, o que você quer fazer? Sabe, gente? Prestem atenção. A vida adulta requer de nós conversas difíceis. Quanto mais a gente ficar se opondo a ter essa relação, a ter essa conversa difícil com esse marido, seja para ficar, seja para sair dessa relação, a gente nunca vai ter uma relação. A gente vai ter qualquer outra coisa, menos uma relação. Por quê? Porque o relacionamento adulto pede de nós, muitas vezes, um não que machuca. Muitas vezes a relação adulta pede de nós conversas muito difíceis, muito desafiadoras, mas que nós precisamos ter. Se nós queremos ter uma relação, se nós queremos crescer. A questão é, muitas de nós aqui não aprendemos a ter ferramentas práticas e emocionais para ter essas conversas difíceis. Então, o que eu falo para as mulheres que passam comigo pela minha mentoria da Jornada Lógica dos Relacionamentos? Vivencie a jornada, recebe essas ferramentas, se nutre, supera a dor da traição e depois você vai ter uma conversa definitiva com esse marido, colocando as cartas na mesa, decidindo novos contratos, vamos ficar, vamos sair. Só que a postura dentro de nós, quando a gente supera a dor da traição, é outra. Quando você está em dor, quando você está insegura, quando você está desconfiada e você vai para uma conversa como essa, você se desestabiliza. Por quê? Porque muitas de nós não estamos prontas para ouvir o que vai vir do lado de lá. Presta atenção. Por isso que eu não posso ter uma conversa tão definitiva assim com esse marido antes de superar a dor da traição. Porque muito provavelmente o que vai vir do lado de lá dessa conversa, quando você não supera a dor da traição, você não está pronta para receber o que vem do lado de lá. Pode ser tanto algo positivo, com muitas promessas que você vai perceber depois com o conhecimento que ele não vai dar conta de cumprir e você vai se frustrar, e tudo isso pode ser evitado, como quando ele vai trazer palavras muito difíceis para você, do qual, se você também não tiver superado a dor da traição, você vai tomar tudo isso para você e vai se sentir a pior mulher do mundo, tá? Quando a gente supera a dor da traição, a gente também aprende a se blindar, deixando com aquele marido que é de responsabilidade dele e sabendo assumir somente aquilo que é de minha responsabilidade. Entende? Porque tem muitos perfis de mente de marido que tentam transferir a culpa e a responsabilidade para a esposa. Então, se eu não tenho esse conhecimento, essa blindagem, eu simplesmente tomo para mim toda a responsabilidade. E isso detona a minha autoestima, detona a minha autoconfiança, me torna uma mulher ansiosa, mimizenta, chatonilda, depressiva, adoecida. Entende? Então, nós precisamos saber fazer essa blindagem em nós. Como é que eu faço isso? Depois que eu supero a dor da traição. Primeiro eu supero, primeiro eu curo, primeiro eu tiro, para depois colocar algo novo, para depois me fortalecer, para depois poder ter essas conversas difíceis definitivamente. Por quê, Paula? Definitivamente. Porque depois que eu decidi ficar nesse casamento, eu vou trazer uma aula para vocês só sobre perdão, aprofundando o que tem lá na nova maratona, tá? Então não deixem de se inscrever escrevendo quero aqui. Quando eu decidi ficar nessa relação, e vou ter essa conversa difícil, vai ser a última vez que vou falar sobre isso dentro da minha relação. Se você não está pronta para fazer isso, você não está pronta nem para começar esse casamento e nem para começar uma nova relação. Por que eu falo que você não está pronta para começar uma nova relação? Porque você vai, numa próxima relação, cobrar desse novo marido, desse novo namorado, toda a demanda do que esse marido aqui te fez. E isso, para essa nova relação, é muito pesado.
porque esse homem não te fez nada. Mas internamente, você de uma forma insegura, você de uma forma totalmente desconfiada, vai colocar toda a demanda dos traumas que você viveu com esse marido para essa nova relação. E esse marido aqui também não fica. E você vai abrir os mesmos buracos que você abriu na relação anterior. Deu para entender? Então você precisa desse conhecimento, você precisa superar a dor da traição, você precisa se blindar, você precisa ter ferramentas emocionais e práticas para ter essa conversa difícil. É a última conversa difícil que você precisa ter dentro da sua relação sobre traição. Depois disso, nós precisamos trabalhar para aquilo que queremos viver ou para sair dessa relação tendo o menor impacto possível de dor e sofrimento em nós e nos nossos filhos, ok? Porque, gente, casamento, decisão sobre um casamento impacta a nossa vida inteira, tanto nas nossas relações, como no nosso dinheiro, como na nossa profissão, como no nosso feminino, como na nossa sexualidade. Então, seja para ficar, seja para sair, eu preciso estar em paz. Eu preciso que essa paz volte a habitar o meu coração. Essa paz precisa voltar a habitar a minha alma, para que todos os outros pilares na minha vida também prosperem. Entendem? Ó, primeiro a esfera do eu. Eu preciso estar bem comigo mesma. Depois a esfera das relações. Eu preciso estar bem com as minhas relações com o meu marido, as minhas relações com meus filhos, a minha relação com os meus pais, para que a prosperidade, o dinheiro, a profissão também tenha a sua prosperidade. Entendem isso? Então, tudo começa em mim. Se eu não supero a dor, se eu não estou bem comigo mesma, se eu estou desconfiada, se eu estou insegura, isso é algo que eu preciso me curar, mesmo que tenha sido o outro que tenha te causado tamanha dor. Mas a dor está com quem? É com você? Então, quem é que precisa se curar? Você. Faz sentido isso para você? Sim? Bom dia, hoje tá bem. Tá bem difícil. Sinto uma dor, um buraco no peito e finjo que não sei de nada. Essa é a pior coisa que você pode fazer, né, Ana Paula? Porque o outro erra quando faz errado. Mas nós também erramos quando nós nos omitimos de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, ontem nós falamos bastante sobre esses tipos de erro, né? O erro consciente simples, o erro consciente grave e também o erro inconsciente. Então, quando o outro vai lá e me trai, ele está fazendo algo que está errado. Mas quando eu sei que eu também preciso me posicionar, eu também preciso fazer algo, e ainda assim eu decido não fazer nada, eu ainda assim decido me omitir, eu também estou errando. Eu também estou contribuindo com o erro do outro. Por quê, gente? A vida não é feita daquilo que acontece com a gente. A vida é feita do que a gente faz com o que a vida fez com a gente. Entendem? Então, quando eu fico nessa postura passiva, é como se eu estivesse entregando a minha vida para o outro fazer o que ele quiser. Entende? Por quê? Porque eu não tenho posicionamento. E nós precisamos ter posicionamento dentro do nosso casamento. É esse modelo de posicionamento feminino, de mulher apaixonante, viciante, que cola no nosso marido. Uma mulher que para ela sempre está tudo bem, está tudo ótimo, ela não exprime a opinião dela, ela não exprime aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, ela se torna uma pessoa totalmente sem desejo pelo outro. O marido não sente atração, desejo, por quê? Tanto fez como tanto faz. É isso que leva as relações para o morno. Gente, tome café quente ou tome café frio no Starbucks. Mas não tome café morno. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. É usar o morno. O morno é a pior coisa que a gente pode fazer, tá? Eu descobri a traição dele por 2 vezes através do celular dele até agora. Ele parece estar se esforçando para mudar, mas é difícil confiar. Porque ele está fazendo, ó, teve a primeira traição, você não se curou, não superou a dor, não entendeu o que é que estava por detrás dessa traição. O que é que acontece? As traições se repetem.
Ele está tentando mudar, está tentando fazer a parte dele do jeito dele, que ele também não sabe como é, ok? Quando esse marido pede ajuda, pede perdão, na verdade, esse marido está te pedindo socorro, tá? Tá pedindo socorro. Por quê? Já fiz a merda toda, não sei sair desse lugar, e aí, como é que eu faço agora? E se nem você e nem ele sabem, essa traição vai continuar se repetindo, tá bom? Já te chamo aqui, tá bom? Ai, peraí. Meu marido fica muito tempo na fazenda longe. Mesmo com a distância, ele poderá perceber a minha mudança energética? É possível ele sentir mesmo não me vendo direto? A primeira coisa que vocês precisam pensar, por que que vocês decidiram ter esse modelo de relacionamento onde um fica longe do outro? Por que que eu tô falando isso? Porque muitas mulheres que vivenciam a jornada, que diziam que era por causa de trabalho, que era por causa do Estado, por causa da escola das crianças, essas sempre são histórias que a gente conta para a gente mesma. Mas sempre existe uma causa primária do porquê decidimos estar assim, tá? Então é muito importante que essa distância já comece a ser observada. Por que é que ela existe? Qual é a história que eu estou contando? Qual é o personagem em mim que conta essa história pelo qual nós precisamos nos manter à distância, tá? Eu tive uma aluna que, acho que foi a Janaína, acho que a Janaína vem aqui dar o depoimento dela por esses dias também. E quando ela foi entender esse processo, não tinha nada a ver com o marido, não tinha nada a ver com o trabalho, tinha a ver com questões muito mais profundas dela, do qual ela não queria sair de perto de pai e de mãe, tá? Então, não sei se é o seu caso, mas pode ser que isso também esteja aí acontecendo com você. E minha querida, seja muito bem-vinda. Karine, turma 16. Me lembro de você como se fosse ontem aqui nas aulas abertas, trazendo as suas dores, suas inconformidades, suas desconfianças, suas inseguranças. Sempre foi uma mulher que participou muito das lives abertas e que eu sempre tenho essa postura de dizer: venha para cá, venha conhecer o que é a jornada e daqui 4 semanas venha me contar qual foi a sua história de transformação. E aí você está aqui 4 semanas depois, você superou a dor da traição? Superei a dor da traição em 3 semanas. Em 3 semanas. E isso era algo que te trazia dúvida? Sim, Paula. Sabe que eu não tinha dúvidas sobre o método, né? Mas eu tinha dúvidas sobre como eu reagiria a isso, porque a dor que eu estava sentindo era tão devastadora, porque eu confiava 100% naquele marido. E aí, essa dor, assim, ela me destruiu e eu não sabia se... não que eu não confiasse no método, mas eu não conseguia entender como uma coisa tão forte ia conseguir melhorar em 4 semanas. Entendi. E aí, quando você veio, vivenciou essa jornada e superou a dor da traição em 3 semanas, o que é que você, Karine, está vivendo hoje que você jamais imaginou que fosse possível? Na verdade, eu me curei, né? Para mim, a chave foi... Eu tive, assim, ó, várias viradas de chave, assim, né? Mas a principal foi como eu me enxergava, se eu estava me enxergando na relação. Então, eu não me enxergava mais. Tá. A Karine não existia. Existia a mãe, existia a esposa, existia a empregada da casa, existia aquela que fazia tudo por todos, não deixando nenhum ficar com nenhum tipo de sofrimento, vamos dizer assim, tentando evitar sofrimentos, mas eu tinha me anulado totalmente, eu não existia mais. Paula, eu não sabia o que era fazer uma unha, o que era fazer um cabelo. Eu não tinha tempo para mim. Era uma coisa assim. E aí, quando aquele dia que tu disse assim ali na aula, que era pra gente olhar e ver aonde que a gente estava, cadê a mulher? Aquilo foi pra mim assim, olha, a grande virada de chave, sabe? Que legal. Ô, Karine, o que você está vivendo hoje no seu casamento que é diferente de quando você ainda não tinha conseguido superar a dor da traição? O que você está vivendo hoje? Diálogo. Não existia.
nenhum diálogo. Nós não conseguíamos nos comunicar. E o meu casamento hoje, por conta do diálogo, que a gente consegue hoje ter uma comunicação. Paulo, a gente às vezes 2 horas da manhã conversando. Coisa boa. Parece que assim, ó, eu tô casada há 23 anos, ó. Parece que eu tô casada no primeiro ano, assim. Eu tô vivendo um relacionamento totalmente novo. A gente está construindo um novo relacionamento. É novo, tudo novo. E o diálogo está sendo, eu digo assim, o pilar principal. E não existia. Karine, eu vejo, né? Você vai poder me ajudar e ajudar outras mulheres aqui também. Muitas mulheres falam que passaram por várias traições, né? Que isso aconteceu com você também. E eu sempre falo, né? Se a gente tivesse o conhecimento para superar a dor logo na primeira traição, você concorda que várias outras traições poderiam ter sido evitadas com esse conhecimento? Não teria acontecido. E hoje eu vejo a minha responsabilidade, não tiro a dele, né? Mas eu vejo assim, a minha grande parcela de responsabilidade nisso, porque com certeza não teria acontecido nem a segunda e nem a terceira, que foi com a mesma mulher, inclusive, né? Sim, exatamente. Mas não teria acontecido, porque hoje a maratona me ensinou a enxergar os buracos e a suprir, sabe? Tudo aquilo que eu começo... Hoje eu consigo... É incrível, Paulo, é incrível. Hoje eu consigo olhar o marido muito caladão, assim, eu consigo entender a mente dele e me comunicar. Porque antes a gente não conseguia isso. Então, ele ia buscar na outra pessoa aquilo que ele não estava conseguindo praticar. E aí, quando eu consigo tudo isso aqui dentro, eu não preciso ter o olhar virado para fora, né? Ô, Karine, quando você chegou na jornada, você estava em profunda dor. O que é que você já tinha vivido, passado, até chegar na jornada? Eu tinha vivenciado outras traições dos meus pais, eles, né? Tudo veio vindo, parece que estava se repetindo. Então, o meu pai, ele traía a minha mãe não saía de casa para poder manter aquele relacionamento que estava totalmente ruído. Quando eu tive o meu primeiro namorado, ele me traiu também. Então, assim, tudo, sabe, foi se repetindo. Então, eu vivenciei isso na minha vida e aí, novamente, dentro do meu casamento, sabe? Aconteceu. Eu olhei, parece que eu estava vivendo da minha infância, eu estava olhando o casamento dos meus pais e eu estava agindo como a minha mãe. Eu estava honrando como minha mãe. Exato. No meu relacionamento. Exato. Ká, você já tinha passado por terapia convencional? Sim, terapia de casal. E a terapeuta de casal disse assim, separa. Eu acho que tu deve... porque assim, nós nos tornamos muito íntimas, né, em função da terapia. Sim. Ela disse, Karine, eu acho que tu não precisa estar passando por isso. Tu tem que se separar. E era terapia de casal, então ela atendia os dois. E ela dizia, não tem, o caso de vocês não tem mais solução. Nossa, que forte isso, né? Se separar. Que forte isso. E qual é sempre a minha postura para vocês? Assistam a nova maratona, para depois vocês poderem decidir. Porque, gente, eu sempre falo, né? A nossa alma, o nosso coração sabe qual é o caminho da verdade. Se deve, se não deve, se vale a pena insistir, se não vale. Depois que a gente se cura, principalmente, né? Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por nós, só a gente mesmo. E que bom que você investiu, Karine. E sabe, Paula, que por conta das crenças, né? Tu tocou muito nesse ponto, né? Nas crenças que a gente tem que desfazer-se dessas crenças. Eu vou te dizer que eu ficava com vergonha de manter a minha relação. Por as pessoas me achar fraca, por me achar submissa e dependente emocional.
Então, eu pensava assim, cara, que vergonha, sabe? Eu tô aqui ainda mantendo uma coisa e aí, dentro da jornada, a gente desfaz essas crenças todas, Sim. né? E eu queria só que pudesse me dar um tempinho, porque assim, ó, eu queria reforçar para as meninas aqui que a minha terceira traição aconteceu e eu já estava na jornada. Uhum. E eu cheguei, não sei se tu te lembra, eu cheguei a sair de casa. Lembro. E tu me disse, não toma nenhuma atitude precipitada, espera terminar para depois fazer isso. E eu não aguentei, eu peguei, fui lá e saí de casa, sabe? E aí, ouvindo e tendo todo o suporte do grupo que a gente tem ali no WhatsApp, o teu suporte, né? Ou seja, tu e as meninas me fizeram a pensar e a terminar o curso para depois tomar, porque eu entrei até com pedido de divórcio, né, Paula? Sim, foi. Aí, foi mesmo. Foi mesmo. E agora... Graças a Deus. Parece outra Karine, né? E ele também mudou, Karine? Mudou, da água pro vinho. Hoje de manhã, ele disse para mim assim, amor, antes de sair pro trabalho, né? Ele falou, amor, é tão bom, eu vejo o nosso relacionamento de uma outra maneira, nós estamos mais maduros, tu tá mais segura, e eu tô sentindo segurança dentro do nosso relacionamento. Segurança de poder ser quem eu sou. Falou bem assim. Que coisa, né? Ai, coisa boa, né? É bom. Sim. Sim, que foi o que eu falei um pouquinho antes dessa aula, né? É muito bom quando a gente está com alguém que a gente pode ser exatamente quem a gente é. Porque sem o conhecimento, principalmente das mentes, né, Karine? A gente sempre fica buscando do outro uma coisa que a gente quer, uma coisa que a gente busca, mas que muitas vezes o outro não tem para oferecer. E isso é chocante quando a gente se depara com isso, né? Mas quando a gente também aprende, parece mágica. É ou não é que as mulheres falam isso? Parece mágica. É inacreditável. É inacreditável. Porque aí tu consegue entender que não é contigo. Exato. Que não tem nada contigo, não é para te atingir, não, é a mente dele, é o jeito dele. E aí tu começa a aceitar a pessoa do jeito que ele é, né? E ele consegue se sentir seguro, e aí começa a acontecer aquela que tu fala, troca equilibrada, sabe? De um querer fazer pro outro, querer contribuir. Olha, me arrepio todinha. Porque assim, é inacreditável. É inacreditável. E assim, foram 3 semanas, não foi nem 4, foi em 3, sabe? E eu vou te dizer, hoje ele tá assistindo as aulas, porque ele disse, não, a tua mudança foi incrível, que eu tô assistindo as aulas, ele quer assistir, e ele tá assistindo. Que coisa boa, que coisa boa. E isso é que potencializa o relacionamento, mas você precisou vir primeiro. Você precisou fazer as suas mudanças. Você precisou trazer a paz para dentro da sua casa, para que ele conseguisse ver, não através das suas palavras, mas através das suas posturas, através dos seus comportamentos, que, opa, ela sabe qual é o caminho, então deixa eu seguir ela, sabe? Gente, esse poder de persuasão que nós, mulheres, precisamos ter dentro do nosso casamento, com um marido que está perdido, com uma fantasia da traição, é muito forte. E se a gente toma isso para a gente, Karine, a gente começa a viver as melhores coisas que a gente poderia viver dentro de uma relação. Porque aí a gente vive um casamento que vale a pena ser vivido. Tanto para você, quanto para ele, né? Ô, Karine, o que eu ia te perguntar é, depois que você passou pela jornada, você percebeu que em outros pilares da sua vida, essa mudança também começou a se espalhar na relação com como as pessoas te veem, na relação com as suas filhas, em outras, não só no casamento, mas a forma como as pessoas te veem depois que você superou a dor da traição? Paula, a minha mãe, a gente mora, eu tinha ali na jornada, a gente viu, né, que eu tinha um problema com a minha mãe e tal. A minha mãe, ela tá fazendo questão de vir para cá, porque agora ela é distante, né? Ela mora em Porto Alegre, eu tô em Joinville, em Santa Catarina. E ela disse, ela me liga todos os dias.
ela diz que quer vir pra cá. Eu ligo pra ela quando ela não me liga. Coisa a nossa boa. relação tá muito mais afunilada, vamos dizer assim, muito mais próxima, né, como tinha antes. Sim. E ela também quer fazer o curso. Olha. Ela disse, eu preciso fazer matemática. Sim, né? Que coisa boa. A minha relação com as minhas filhas está incrível, a gente está conversando, elas colocam tudo aquilo que elas estão sentindo para mim, sabe? As pessoas de fora enxergam e, assim, ó, eu achei incrível, eu queria até dividir isso contigo, que eu trabalho como técnica de enfermagem e eu trabalho como babá também nas horas extras, né? Tá. E aí, nas horas vagas, eu fui na casa para cuidar de uma criança e a moça, a mãe da criança, disse assim, meu Deus, quando tu entrou, Paulo, eu entrei na casa e o menino se jogou para vir no meu colo. Olha. E ela disse assim, tá com uma energia e ela faz reiki, ela acredita nessas, né? E ela, tu não faz ideia da tua energia. É muito forte isso. A Paula tem que ouvir isso. É muito forte. Porque é até importante você falar isso, Ká, porque quando eu falo dessa questão da energia, quando eu falo, você tem que falar com o seu marido com essa energia, né? Não é só o que a gente fala, mas é a energia que a gente emite. E que isso é percebido pelas outras pessoas, principalmente pelas crianças e principalmente pelos animais, que são seres completamente puros, né? E que conseguem sentir essa energia de uma forma muito presente, assim, sabe? É muito claro. E quando a gente muda essa energia, tudo muda. Oi? Eu pareço um imã. Eu pareço um imã. É isso. Tem tudo, sabe? Os bichinhos vêm, as crianças, é incrível. É isso. Incrível. É isso as mesmo. pessoas ao redor vêm. Bom, pra te ter uma noção, eu já recebi pedido de namoro, pedido de casamento, tudo online. Tá vendo? Tá vendo só? É energia. Quando a gente fala, quando a gente se cura, então assim, a gente vem até o pilar 3 para esse processo de cura. Quando a gente vai passando do 3 para o 4, para a gente trabalhar esse magnetismo, né? A gente realmente, é isso mesmo a ideia. A gente se tornar esse imã de atrair tudo aquilo que é bom para a nossa vida, né? Atrair a prosperidade, atrair energia, atrair os olhares, atrair dinheiro, atrair prosperidade na sexualidade, no casamento, em tudo, né? Tudo. Aí eu falo, né? Quem te vê aqui agora, Karine, linda, com essa energia aí transbordando, fala que a Karine estava passando por tamanha dor, fala que a Karine estava passando por todos aqueles transtornos de pegar a mala e ir embora de casa, de colocar tudo a perder, de deixar as crianças em casa, de ver o sofrimento delas. É um divisor de águas, né? Realmente, assim, um divisor de águas. E eu falo, só quem vive pode dizer o que é que essa jornada pode fazer com a sua vida. E o primeiro passo é a nova maratona. Não tem por onde fugir. Sim? Não tem. Olha, é incrível. Eu digo para todo mundo, façam. Vocês precisam se... Gente, hoje eu fico pensando, eu sentia tanta dor e eu olho, é como se fosse uma cicatriz, sabe, Paula? De tu olhar para a dor, eu ver assim, olha, isso aconteceu na minha vida, ok, mas, sabe, já cicatrizou, tá curado, porque antes eu olhava e ela sangrava. Sim. Hoje eu olho e é como se fosse uma cicatriz. E é incrível, Paulo, eu não sei se é por conta dos exercícios, eu consigo visualizar isso. Eu visualizo a cicatriz. Sim. E eu visualizo ela curada, Sim. Cicatrizada mesmo, Sim. Sabe? Sim. E aí, quando você procura a dor, cadê a dor? Não sei. Não tá aqui, graças a Deus. É isso. Muito bom. Faço ideia? Não sei. É isso. E aí, a gente lembra, a gente tem uma história, porque a gente não esquece dela, mas a gente olha e agora não dói mais. Agora não sangra mais, né, Karine? Muito bom, minha querida. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você contribuir com a sua história. Estar aqui iluminando essas mulheres com teu sorriso, com teu brilho, com a tua energia, para mostrar para elas de que sim, é possível superar a dor da traição em até 4 semanas. É possível ter paz em 3. É possível ter paz. É possível voltar a sorrir. É possível voltar a viver. Imagina como vai ser aí as suas festas de Natal, Ano Novo, os planos para 2024. Com certeza
né, tá aí montado nesse novo? Prosperidade. Paula, Natal e Ano Novo. Eu já tenho... É incrível. O serviço veio. Então, assim, é prosperidade. Daí vem serviço, porque assim, não vem, a gente não recebe dinheiro de graça, né? Sim. Tem que trabalhar para te poder Sim. ter o teu dinheiro. Sim. O teu recurso. Mas, assim, é incrível que agora veio até isso. Sim. Veio serviço, veio o dinheiro vai vir, então a prosperidade veio também. Amém. Amém. Karine. Eu só tenho a te agradecer, Paula. Só tenho a te agradecer. Eu agradeço muito pelo teu conhecimento, eu agradeço por tudo que tu fez na minha vida e na vida de outras mulheres. Eu agradeço pelas minhas filhas, porque isso não vai passar para elas. Eu tenho a te agradecer a senhora eternamente. Muito obrigada. Amém, querida. Ó, me arrepio aqui todinha, porque foi, como mãe, foi o que eu vi também para minha filha. Eu falei, se eu aprender isso, a minha filha não vai precisar passar pelas dores que eu passei, né? Querida, ó, um beijo, que Deus continue abençoando enormemente aí todos vocês, a sua família, viu? E que você possa vir aqui contribuir cada vez mais com essas mulheres que também estão buscando superar a dor da traição, para dizer para elas de que sim, é possível. Eu consegui, você conseguiu, e que elas também podem conseguir, se elas tomarem uma decisão de ir para essa nova maratona e dar os seus primeiros passos. Gratidão, viu, minha querida? Fique com Deus. Obrigada, Paula. Gratidão. Beijo. Beijo, querida. Viram, gente? Que coisa boa? É espetacular para ajudar nesse momento. A Vitória tá falando aqui da turma 15. Não é coisa boa, gente? Que energia é essa? Como assim? Como assim ela passou pela dor da traição com essa energia toda, com esse brilho todo? É isso. É isso que acontece quando a gente supera a dor da traição. É isso que acontece quando nós decidimos dar um passo para curar a dor, deixar a dor no passado, porque é lá que ela está, de forma que essa dor não me atinja mais no presente e no meu futuro. É assim que a gente faz, é assim que a gente cresce, é assim que a gente supera a dor da traição, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenha ajudado vocês a entenderem que existe um caminho, né? Ontem, a Marília falou na aula da manhã que ela disse o quanto ela se envergonha, né? De ter pensado, inclusive ter tirado a própria vida por causa de tamanha dor. E o que eu digo para vocês, porque eu sei que muitas mulheres já pensaram nisso, não precisa tirar a vida, você só precisa tirar a dor. E para tirar a dor, existe um caminho de solução em 4 semanas.